Olá pessoal do sétimo ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, eu quero lembrar duas coisas para vocês. Primeiro, se você está assistindo essa aula pela TV, não esqueça de copiar todas as atividades no seu caderno e levá-lo lá na sua escola, entregar essas atividades lá na sua escola. Mas, se você consegue acessar o Google Classroom, então não esqueça de clicar no link de presença e também de realizar a tarefa que está no anexo. Ok? Então, vamos para a nossa aula. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o mountain bike, esse esporte que nasceu derivado de um outro tipo de ciclismo e que tem como principal objetivo o ciclismo em trilhas naturais. Então, a gente viu um pouquinho sobre o conceito, o objetivo, a história, a bicicleta em si, os equipamentos necessários, as modalidades e o cicloturismo. E acho que vocês devem lembrar que eu até indiquei duas trilhas para vocês fazerem aqui no Paraná. Agora, a gente vai falar sobre a escalada, tá? A escalada, alguns autores afirmam que o esporte teve sua origem lá nos Alpes suíços, no século XVIII, depois que os alpinistas passaram a buscar os caminhos mais difíceis para chegar ao topo das cordilheiras. Para conquistar estes feitos, foram desenvolvidas técnicas e equipamentos especiais que lhes permitisse superar o desafio. Vamos começar então a nossa aula já com uma atividade. Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Se precisar, vocês podem até pesquisar no Google, fazer uma busca, tá? Mas eu quero que vocês me deem o significado dos seguintes termos: alpinismo, montanhismo e escalada esportiva, né? O que vocês entendem como significado, o que é cada um desses termos? O que é alpinismo? O que é montanhismo? O que é escalada esportiva? É a mesma coisa? Né? Um é significado do outro ou são coisas diferentes? Então é isso que eu quero que vocês busquem. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer a sua pesquisa ou ver com alguém na sua casa, né? Vale perguntar para alguém que está aí perto e vale também fazer a sua pesquisa aí pela internet, ok? Daqui a pouquinho nós voltamos.
E aí, deu tempo de você pesquisar? Descobriu? Então, vamos agora entender cada um desses termos. Primeiro, o alpinismo. Atividade com início no século XVIII, na Cordilheira dos Alpes, na França, Suíça, Alemanha e Áustria. Ou seja, qual o continente? Europa, né? Para conquistar as montanhas, os alpinistas criaram equipamentos e técnicas de escalada. Então, o termo alpinismo ou alpinista, ele surgiu por conta das pessoas que escalavam, que subiam essas montanhas lá nos Alpes, lá na Europa. Hoje, existem várias outras cordilheiras. Aqui na América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes, lá na Ásia, a Cordilheira do Himalaia, onde estão as maiores montanhas, mas o termo ainda ficou, né? Então, os praticantes desse tipo de escalada de altas montanhas, eles são conhecidos como alpinistas ou praticantes do alpinismo. Agora, montanhismo. Montanhismo é toda a atividade realizada em ambiente de montanha, como trilhas, acampamentos e escaladas. Então, tudo que a gente faz no ambiente de montanha é considerado como uma atividade de montanhismo. Por exemplo, aqui no Paraná, nós temos ali no litoral, ou na Serra do Mar, melhor, nós temos o Anhangava, o Pico do Anhangava. É possível subir o Pico do Anhangava através de uma trilha. Essa é uma atividade de montanhismo. Também, na Serra do Mar, nós temos o Caminho do Itupava, uma trilha que começa ali na borda do campo e vai terminar lá bem próximo de Morretes. Também essa é uma atividade de montanhismo. E por fim, a escalada esportiva. A escalada esportiva ela é um esporte que surgiu na década de 1970 na Ucrânia. Conta hoje com diversas modalidades, podendo ser praticado junto à natureza ou em paredes artificiais. Conta a história que um ucraniano, num inverno muito rigoroso, como não podia escalar na montanha, ele usou a parede da sua casa, que tinha pedras e saliências, e começou a treinar, escalar essa parede. E daí aquilo acabou chamando a atenção dos vizinhos, né? Outros começaram a prender pedras nas paredes também das suas casas, então surgiu a escalada esportiva, inicialmente como uma possibilidade de treinamento para os escaladores, mas acabou se organizando de uma outra forma. A escalada esportiva em parede artificial. Escalada em uma parede ou muro onde estão instaladas agarras de diferentes formas e tamanhos. As paredes podem possuir diferentes alturas e formatos, incluindo negativas. Negativas é quando a parede tem uma inclinação ao contrário, para fora, né? Onde o atleta tem que quase que se pendurar no teto daquela negativa. O escalador pode ou não utilizar equipamentos de proteção e segurança, o que possibilita uma escalada altamente técnica e com diferentes níveis de dificuldades. Inicialmente, como eu falei para vocês, utilizada como treinamento. Hoje é um esporte com vida própria. Então nós temos aqui duas imagens agora que mostram esse formato de escalada. Na primeira imagem aqui, ó, nós temos um atleta sem equipamentos de segurança, né, alcançando o objetivo de chegar até o final da parede. Já na imagem seguinte, nós estamos vendo ali uma mistura de escalada com um jogo eletrônico, onde o atleta tem que realizar diversas atividades enquanto vai se prendendo
na parede, né? Um outro formato de escalada, todos eles em parede artificial. Você vê que não é nenhuma parede, nenhuma rocha, são paredes construídas. Agora, como a gente já viu em outros esportes, em outras atividades, atividades de aventura, a escalada também existe um certo risco, há um certo perigo. Então, são necessários o uso de diversos equipamentos para garantir a segurança do praticante. Algumas modalidades, esses equipamentos não são utilizados, mas na maioria delas, pelo menos alguns são. Então, os equipamentos da escalada, eles podem ser divididos em 3 grupos: os macios, os de segurança e as ferragens. Entre os macios, nós vamos ter o quê? As cordas, as fitas, o cinto e a cadeirinha. A cadeirinha é esse equipamento bem aqui, o primeiro ali na nossa imagem, que vai preso à cintura do escalador e aonde também fica presa a corda. Se ele escorregar e cair, é a cadeirinha, juntamente com a corda, que segura ele e impede uma queda maior. De segurança, nós temos as luvas, os capacetes e as sapatilhas, né? A sapatilha é um ponto muito interessante. Se você for olhar o solado da sapatilha do escalador, ela é quase um pneu de Fórmula 1. Ele tem uma aderência muito grande para quase grudar na parede e ajudar o escalador. E as ferragens, os moquetões, os blocantes mecânicos e os aparelhos de freio. Vocês podem perceber que, na verdade, todos esses equipamentos, eles existem para garantir a integridade e a segurança do escalador. Todos eles visam para, numa eventual queda, o praticante ou o escalador fique pendurado e não chegue até o chão, onde ele pode se machucar muito mais, né? Como a gente já tem aprendido, né, nessas atividades é essencial o cuidado com a segurança. Sempre há o risco, mas esse risco ele tem que ser calculado e a prática ela tem que ser feita de uma forma segura. Vamos para a nossa atividade 2, então. Qual era o objetivo dos primeiros idealizadores da escalada em parede artificial? Lembram quando eu falei lá daquele ucraniano no inverno? Qual era a ideia dele quando ele começou com essa história da escalada artificial? Tá bom? Vou dar um tempinho para vocês pensarem um pouquinho e daqui a pouco a gente volta com a resposta.
Então, pessoal, vocês lembraram do que a gente falou nos slides anteriores? Então, o grande objetivo, né, a primeira ideia, o primeiro objetivo dos escaladores na parede artificial era o treinamento, né? Eles buscavam treinar as suas habilidades para depois poder usar isso nas escaladas naturais que eles faziam. Bom, a escalada em parede artificial, ela já se tornou um esporte olímpico. Não sei se podemos afirmar isso ou não, né? Mas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, então vocês viram até que eu coloquei aqui um ponto de interrogação, né? Essas Olimpíadas elas foram suspensas, ainda não está marcado quando que elas acontecerão, só sabemos que elas acontecerão em Tóquio, né? Mas nesses jogos que aconteceriam nesse ano, a escalada vai participar pela primeira vez. Foi incluída a prática da modalidade de escalada esportiva indoor, com 3 provas: a boulder, a escalada de dificuldade, ou lead, e a escalada de velocidade, ou speed. Então, nós vamos ver agora cada uma dessas 3 modalidades dessa escalada indoor. Nós vamos entender um pouquinho cada uma dessas 3 modalidades, certo? Então, em competições oficiais, os atletas passam por todas as categorias para conquistar a medalha olímpica. O campeão será o que ficar em primeiro lugar na média de pontos das 3 atividades. Ou seja, apesar de serem 3 modalidades, o mesmo escalador participará, vai competir nas 3 provas. E ele vai pontuar em cada uma dessas provas. No final, a medalha vai para aquele que conquistar a maior pontuação. Então, não teremos uma medalha para cada prova, né? É uma medalha para a modalidade de escalada, e essa modalidade ela é uma competição em 3 provas. A primeira delas, o boulder. O boulder é disputado sem corda, em paredes de 5 metros de altura, protegidas por colchões de segurança na base. É uma modalidade que exige força, técnica e uma variação de movimentos complexos. O atleta tem cerca de 5 minutos para fazer cada desafio em média. O tempo varia de acordo com a competição. O interessante dessa competição do boulder é que o atleta ele não conhece a via. O que é a via? O caminho que ele tem que seguir para alcançar o topo da parede. Então o atleta ele fica isolado num local onde ele não vê a via antes, e daí ele vem para o local da competição e ele tem que explorar qual o caminho que ele vai seguir. Então ele não tem tempo de estudar e desenhar o melhor caminho. Na hora, ele tem que escolher esse caminho. E o interessante também, essa é uma das atividades em que o atleta não usa o equipamento de proteção. A única proteção que ele tem é um colchão colocado na base da parede. Então, se ele escorregar e acabar caindo, né, a única coisa que garante a segurança dele é o colchão, certo? A dificuldade. Escalada com cordas é feita em paredes de 15 a 20 metros de altura. O atleta vencedor é aquele que chega mais alto, superando todos os desafios que os caminhos de agarras montadas por especialistas oferecem. O percurso fica gradualmente mais difícil e exige resistência dos atletas. Então, essa é uma escalada muito mais técnica. A parede é maior. Nessa escalada é muito comum também as paredes terem negativas, que é o quê? Essa inclinação que vocês veem ali no slide, essa inclinação para fora da parede, isso é chamado de negativa. E o tamanho das agarras também é muito diferente,
o caminho, conforme o atleta vai subindo a parede, ele vai ficando mais técnico e mais difícil. É a escalada que exige maior habilidade técnica por parte do escalador. E a terceira modalidade, talvez uma das mais interessantes, é a velocidade, o speed. É realizada em paredões de 15 metros com uma inclinação fixa de 5 graus negativos em uma pista sempre igual com agarras colocadas nos mesmos lugares. Vence o atleta que chegar primeiro ao final da parede. Exige muita velocidade. Então, na imagem ali, vocês estão vendo os dois atletas, um ao lado do outro. Então, os dois têm vias exatamente iguais. As agarras estão colocadas exatamente na mesma posição para os dois, nas mesmas distâncias. A parede também tem a mesma inclinação. E vence aquele que chegar primeiro lá em cima, e normalmente lá no alto existe um sino ou uma sirene com um botão que o primeiro que tocar lá é o que vence o desafio. Essa modalidade, ela é uma modalidade de extrema velocidade que exige do atleta uma força física muito grande, uma resistência muito grande, aliada à velocidade, porque ele tem que fazer com que o corpo dele, vença todo o peso do corpo dele subindo numa parede, tentando ser mais rápido do que o seu oponente. Agora nós vamos fazer mais uma atividade. Qual afirmação melhor define a escalada esportiva em parede artificial? Então nós temos 4 afirmativas e vocês vão ler as 4 e vão tentar descobrir qual a melhor definição para a escalada esportiva em parede artificial. Vamos lê-las então? Caminhadas pelas montanhas em trilhas com ou sem auxílio de equipamentos técnicos. Escalada que envolve uma grande equipe, muitos recursos, que pode levar vários dias, estando condicionada ao clima da região. Escalada rápida e muito técnica, com ou sem equipamentos de proteção. Modalidade de escalada em paredões de rocha naturais, realizada com a ajuda de equipamentos de segurança. Então, eu vou dar agora um tempinho para vocês pensarem um pouquinho, para vocês lerem com mais calma. Se precisar, também pode fazer a sua pesquisa. Daqui a pouquinho nós continuamos.
E aí, pessoal, descobriram? Então, vamos ver aqui qual é a nossa alternativa. Escalada rápida e muito técnica, com ou sem equipamentos de proteção. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nas anteriores? Olha só, a alternativa A, caminhadas pelas montanhas em trilhas, com ou sem auxílio de equipamentos técnicos. Esse a gente sabe que é o quê? É o montanhismo, né? Escalada que envolve uma grande equipe, muitos recursos, que pode levar vários dias, estando condicionada ao clima da região. Qual daqueles termos iniciais que a gente viu, qual que é o melhor se enquadra a esse tipo de escalada? O alpinismo, tá? Escalada rápida e muito técnica, com ou sem equipamentos de proteção. Esse sim, a nossa escalada esportiva em parede artificial. E a modalidade de escalada em paredões de rocha naturais, realizada com a ajuda de equipamentos de segurança. Então, na própria alternativa, nós já temos essa modalidade, né? São as escaladas em rochas naturais, certo? Então, acredito que nenhum de vocês teve dificuldade, né? Benefícios físicos. O que a prática da escalada pode trazer de benefício físico ao nosso corpo, né? Será que vai melhorar o quê? Né? O que ganho no nosso físico nós teremos se começarmos a praticar a escalada? Então, primeiro, ganho na força muscular e na resistência. Como vocês viram, o atleta precisa muitas vezes se segurar usando só um braço, só a força praticamente dos dedos, né, que seguram ele junto à parede. Então, a prática constante vai desenvolver uma força muscular muito grande nesse atleta. O desenvolvimento de habilidades motoras e coordenação. Se eu estou escalando, eu posso ter uma garra mais alta, a outra mais baixa, às vezes eu vou ter que usar um pé ou uma perna para poder me apoiar, então isso exige uma coordenação motora muito grande, uma consciência corporal que eu vou desenvolvendo ao longo do processo, tá? Aumento de massa óssea, evitando fraturas. Se eu treino o meu músculo e deixo o meu músculo mais forte, o meu osso acaba engrossando também, tá? E melhora na flexibilidade e no equilíbrio. Isso tem a ver também com a melhora da minha consciência corporal. Se eu tenho mais consciência do meu corpo, eu vou melhorar o meu equilíbrio. A flexibilidade eu estarei desenvolvendo para poder alcançar todos os lugares, todas as agarras que eu preciso alcançar. Então eu começo a estender mais o meu corpo, a alongar mais os meus músculos, e isso vai trazendo melhoras para a minha condição de flexibilidade. Então, esse é vários benefícios no meu físico, no meu corpo, meus benefícios biológicos para mim. Mas será que são só benefícios biológicos que eu vou ganhar com a prática da escalada? Eu tenho outros benefícios também, que são os benefícios psicológicos e cognitivos. São benefícios que eu vou poder carregar para toda a minha vida. Os físicos, se um dia eu parar de praticar a escalada, eu vou acabar perdendo, né? Se eu não treino, o benefício físico eu acabo perdendo. Mas o benefício psicológico e cognitivo, esse eu não perco. Depois que eu adquirir essa habilidade, ela vai me acompanhar sempre. Então, quais são os benefícios que eu posso ter com a escalada? Primeiro, aprender a lidar com medos e inseguranças. Diante de uma parede, tendo que me segurar, subir pelas agarras, né? Confiar em mim, eu acabo perdendo os meus medos, né? Eu acabo ficando mais seguro, acredito mais em mim mesmo. Melhora na atenção, na concentração e no foco. Como a atividade exige muito de mim, eu tenho que me concentrar muito no que eu estou fazendo. Eu tenho que ter foco, eu tenho que saber aonde estão as agarras, concentrar a minha força naquele lugar. Então isso melhora muito
a minha capacidade de concentração, a minha capacidade de focar naquela atividade que, mesmo por ser difícil, ela deve ser conquistada. Pensamento tático e de estratégia. Eu tenho que avaliar a minha via antes, escolher qual é o meu melhor caminho, por onde que eu vou seguir, ter uma estratégia para poder subir na parede. E a capacidade de resolver problemas e fazer escolhas. Durante a escalada, eu vou fazer várias escolhas. Eu vou ter que pensar aonde que eu vou apoiar meu pé, aonde que eu vou me segurar com o braço e aonde que eu vou, como que eu vou conduzir o meu corpo. Então, nesse processo, eu acabo desenvolvendo todos esses aspectos psicológicos e cognitivos. Algo que eu vou sempre trazer comigo, algo que na minha vida toda não vai me abandonar, que vai me acompanhar por todo o restante da minha vida, certo? Mais uma atividade nossa. Qual das afirmações melhor traduz os benefícios da prática da escalada? Então, também nós temos 4 alternativas para vocês escolherem uma. Alternativa A. Os benefícios são poucos, apenas uma leve melhora do condicionamento físico geral. Alternativa B. Muitos benefícios, tanto físicos como melhora da força e da coordenação, e também psicológicos, como melhora na concentração e na autoconfiança. Alternativa C. Podemos perceber muitos benefícios, mas apenas físicos, como a melhora da força, da flexibilidade, da coordenação e fortalecimento do esqueleto. Ou, letra D, os benefícios são apenas psicológicos, como a atenção, concentração, definição de estratégia e superação. Então, vocês vão ter um tempinho agora para pensar naquilo que a gente falou nos slides anteriores. Leiam de novo as alternativas com bastante atenção e daqui a pouquinho a gente volta com a resposta.
Então, pessoal, pensaram um pouquinho, leram com um pouquinho mais de calma, descobriram qual é a resposta? Então, vamos lá ver. Resposta alternativa B. Muitos benefícios, tanto físicos, como melhora da força e da coordenação, e também psicológicos, como a melhora na concentração e na autoconfiança. Revisando então a nossa aula de hoje para a gente encerrar. A escalada é uma prática corporal de aventura com diferentes modalidades. A escalada em paredes artificiais surgiu como uma opção de treinamento, mas atualmente é um esporte olímpico. Vimos que vai participar da Olimpíada de Tóquio. A prática de escalada traz benefícios físicos, psicológicos e cognitivos. Então, vocês viram que a escalada ele é um exercício completo que traz vários benefícios para o nosso corpo, um esporte que tem crescido muito, a prática dele tem se tornado muito popular, principalmente da escalada indoor, certo? Então, é isso por hoje, gente. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!